dia, sejam bem-vindos, estejam perto ou estejam longe. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está sempre perto de nós, assim esteja o nosso coração preparado para o receber. Amém? O Senhor nos diz na sua palavra, no Salmo 13, o seguinte: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando eu estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma ao sono da morte. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Deus, nós esta manhã, Senhor, vamos cantar louvores, vamos cantar vitória, vamos celebrar o teu nome, vamos adorar-te nesta manhã, porque tu nos livras dos nossos inimigos. Senhor, a gente sabe, Pai, todos nós temos consciência que o mundo não quer que a gente esteja aqui, o mundo não quer que uma igreja se reúna para te adorar, uma igreja se reúna para celebrar a vida, uma igreja se reúna para declarar que Deus é Deus sobre todas as coisas. Mas nós, Senhor, entendemos o teu propósito na nossa vida e a tua palavra e a tua direção. Então não queremos dormir o sono da morte, como nós lemos aqui. Pelo contrário, queremos ter vida, vida em abundância. E é isso que fazemos nesta manhã. Declaramos que és Deus Todo-Poderoso sobre esta nação. És Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. És Deus Todo-Poderoso sobre a vida de cada um que está a ver na sua casa hoje ou vai vir gravado daqui para a frente. És Deus Todo-Poderoso, independentemente daquilo que os homens possam querer pensar ou dizer, meu Deus. E hoje te louvamos, te bendizemos. Levantamos o teu nome bem alto, te glorificamos nesta manhã, te damos graças, te damos louvor, te adoramos, Senhor, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com toda a nossa força, com toda a nossa fé, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Te adoramos nesta manhã, louvamos o Rei dos Reis, louvamos o Senhor dos Senhores, louvamos aquele que é único e digno de louvor e adoração. Oh, meu Deus, mesmo com falhas, Pai, mesmo com as nossas limitações, não sabemos fazer tudo bem, Senhor, mas o nosso louvor, queremos dar-te o nosso melhor. Recebe o nosso louvor nesta manhã, recebe a nossa adoração nesta manhã, Senhor. Te louvamos, te bendizemos. Tu na tua casa não esperes pelo louvor, não esperes pela nossa adoração. Começa desde já a levantar a adoração ao Senhor com a tua própria palavra, com a forma como tu podes não dizer as palavras mais bonitas, mas é o que vem no teu coração. Adora-o. Diz que Ele é o teu Deus porque Ele é o teu Deus. Diz que Ele é o teu Senhor porque Ele é o teu Senhor. Agradece-lhe pela tua vida porque temos razões para agradecer pela nossa vida. Tantos estão na cama hoje, com dores, com enfermidades, incapazes de sair da sua cama, incapazes de estar na sua família. E nós podemos louvar ao Senhor. Nós podemos agradecer. Então louva com toda a tua força. Amém. Como o Senhor diz na sua palavra, todo o ser que respira, louva ao Senhor. Aleluia. Louva com tudo o que tens, no nome de Glórias a ti, Jesus. Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Meu
provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Invocamos, Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor. És o nosso convidado especial, Deus. Faz mesmo presente aqui hoje, Senhor, que a tua unção possa alcançar a cada um de nós, Senhor. A cada um que está em casa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aceita hoje, Senhor, a nossa adoração como uma adoração em espírito e em verdade, meu Deus, em nome de Jesus. Declare uma última vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Oh, Tu és, Senhor, um maravilhoso Deus és tu, poderoso, és um Senhor. Deus Sim, Deus. incomparável, Senhor. És um Deus que não falha, Pai. Aleluia. És um Deus poderoso, Senhor. Oh, És um Deus de santo, milagres, santo, Deus. santo. Tu tens todo o poder, Senhor, e és o médico dos médicos, Senhor. Nós cremos, meu Deus, nas tuas poderosas mãos. Nós cremos num Deus que é maravilhoso, que é perfeito. E hoje nós declaramos, Pai, toda adoração a esse Deus de milagres, a esse Deus que faz muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar, do que aquilo que nós possamos ver, do que aquilo que nós possamos pensar, pois nós somos totalmente limitados perante o Senhor, um Deus totalmente ilimitado e sem barreiras. Santo, 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 santo é o teu nome, Deus. Santo, 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 santo. Maravilhoso é o teu Deus nome. que faz chover, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus do impossível vem transformar
presença dele aqui é tão forte. E eu declaro também que ele está na tua casa. Esse Deus de milagres está entrando na tua casa. Ele já está na tua casa. Adore-o, adore-o. Diga que tu crê nele. Diga que tu amas. Diga que tu acredita que os milagres dele virão sobre a tua vida. Ele tem o poder de ressurreição. E eu declaro hoje, dentro da sua casa, em cada família, esse poder de ressurreição. Oh, eu quero declarar sobre ti a palavra que está em Lucas 1,37. Essa palavra hoje ardeu aqui no meu coração, nesta hora, para te lembrar que nada é impossível para Deus. É uma palavra tão simples, tão pequena, mas o Senhor falou no meu coração que você na tua casa já se esqueceu dessa palavra, que você já não lembra que o seu Deus é o Deus do impossível. E hoje Ele te diz que Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para você, aquilo que você já desistiu porque você não é capaz, aquilo que você já enterrou, aquilo que você já matou, esse sonho, esse projeto, essa transformação, esse desejo de andar mais com Ele, você não consegue. Oh, recalabaçou, Ele te diz hoje, oh, que nada é impossível para Ele, e Ele vai fazer porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então hoje, viva sobre esta palavra, toma esta palavra no teu coração. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. E os milagres vão chegar na tua casa, vão chegar na tua vida, vão chegar na tua família. A cura que tanto você clama, a cura que tanto você pede na sua alma, no seu espírito e no seu físico. Oh, creia, porque nada é impossível para o Senhor. Oh, sarabassou, me cantarabassou. Hoje eu declaro, o Senhor dos milagres está aqui. O Senhor dos milagres está na tua casa. Oh, creia somente, declare e creia somente que Ele fez o cego enxergar, fez o surdo ouvir, fez o paralítico andar. E Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus de milagre. Oh, eu declaro hoje que seja ativada na sua vida uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Oh, e que você creia. Creia mais uma vez, eu declaro. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Ele é um Deus de milagres. Aleluia. Oh! Ele quer e há de vir o poder do que ressuscitou. O Deus dos mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele quer e há de vir o poder do que ressuscitou. Deus dos mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Oh! És o Deus de milagres. Canta aí na sua casa, cante aí na tua casa que você crê nele, que ele é um Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. És o Deus de milagres. Ó Senhor, queremos levantar nossa voz nesta hora, declarar que Tu és o Deus sobre a nação de Portugal,
Tu és o Deus de milagres, Senhor, e nós queremos agora, Senhor, orar por Portugal. Orar, Senhor, neste tempo, Senhor, da Covid, Senhor, neste tempo, Senhor, de sofrimento, nesse tempo, Senhor, onde famílias estão sendo assoladas, Senhor, por esse vírus, Senhor, e estão sem esperança, estão, Senhor Deus, oh Pai, muitas vezes desanimadas, desistidas. Nós queremos declarar esse Deus de milagres sobre a nação portuguesa. Oh, Senhor, eu declaro mesmo, Senhor, que vem o Teu Espírito, esse Espírito de vida, de ressurreição, como nós oramos, cantamos, Senhor, o poder de ressurgir, Senhor, o poder da ressurreição, o poder de ressuscitar os mortos, Senhor. Posso estar agora, Senhor, no norte, sul, do leste e oeste de Portugal, ressuscitando, Senhor, trazendo vida, trazendo cura, Senhor. Jeová Rafá sobre Portugal, Senhor. Declaramos, Deus, que Tu venhas trazer alegria, venha trazer paz, venha trazer restauração, Senhor. Oh, Pai, por cada família que tem sofrido, Senhor, nessa situação difícil do Covid, Senhor. Colocamos, Deus, a nação de Portugal nas Tuas mãos. Declaramos, Senhor, que Tu és Senhor desta terra, que Tu és o Deus desta terra, que Tu és o Senhor que sara Portugal, que Tu és o Senhor, Deus, que tem o Seu trono levantado, que Jesus reina sobre Portugal, Senhor, e que Jeová Rafá vem hoje Jeová Rafá vem, Senhor, oh Pai, com poder sobrenatural, com poder de cura e milagre sobre toda a nação portuguesa, Senhor. Declaramos mesmo, oh Deus, Jeová Rafá, Deus do impossível, nada impossível para o Senhor. Nós declaramos, Senhor, entre em cada casa, entre em cada família do norte, sul, leste e oeste de Portugal, Senhor, e venha, Senhor, esse poder de ressurreição, que haja salvação, que haja vida, que haja restauração. E nós cantamos que nós cremos sim, Senhor. Nós cremos no Portugal rendido a Teus pés. Nós cremos sim, Senhor, Portugal livre desse vírus. Nós cremos sim no Portugal, Senhor, oh Pai, rendido e subjugado, Senhor, ao poder do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus, nós cremos sim, Senhor. Oh, glórias a Ti, ó Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti. Deus que faz o cego ver, Deus que faz o surdo ouvir. Aleluia! O Deus do impossível vem, o Deus que a morte já venceu. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. És o Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. És o Deus de milagres. Aleluia! Amém. Aplauda ao Senhor da tua casa. Sim, aplauda. Aplauda porque Ele é o Deus de milagres. Não são os governantes da nação que fazem milagres. Não somos nós que fazemos milagres.
é o Deus Todo-Poderoso, que é um Deus de milagres. Então repete comigo. Eu sei que presencialmente é mais fácil, mas diz comigo. Eu creio num Deus de milagres. E agora com ousadia diz assim. Eu abro a porta da minha casa hoje para que o Deus de milagres faça morada aqui. Amém? Amém. O Senhor nosso Deus só procura que a gente lhe dê uma oportunidade. Obrigado, Isabel e Letícia. Deus, o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele é um cavalheiro, Ele não obriga nada a ninguém. Agora também te digo uma coisa, Ele é perspicaz. Se a gente lhe dá uma abertura para Ele entrar no coração ou na nossa casa, aí Ele entra, Ele faz morada e muda a nossa história. Ele muda a história da tua família como mudou a história da minha família. Ele muda a história de uma nação como mudou a história da nação de Israel. Amém. Não são coisas que aconteceram no passado. Claro, são coisas que aconteceram no passado, mas não ficou restrito ali ao passado. É algo que hoje é bem visível, é bem real. Amém, igreja? Então, bom dia mais uma vez. Que a paz do Senhor, que a shalom do Senhor seja com cada um, mais perto, mais longe. Eu sei que há quem esteja a ver do lado lá do Atlântico, que se levantaram cedo por causa disso, que vão poder ver até mais tarde gravado. Que o Senhor possa trazer paz, consolo, possa renovar as forças de cada um. Porque nós estamos gratos ao Senhor por este tempo. Se vocês me perguntarem se eu prefiro que o culto seja presencial ou online, eu prefiro que seja presencial. Estamos em família, sentimos a presença de Deus de uma forma palpável, vemos as vidas a serem ministradas e transformadas. Mas sabem que até esta interrupção foi saudável. Porque nós estávamos naquela indecisão. Vamos começar a fazer online também, vamos começar a colocar os cultos que já estão feitos, gravados, para que outros possam ver. E estávamos um pouquinho confortáveis. Então aparece o Senhor e diz, pronto, vamos ter que fazer um confinamento, Portugal está a ficar pior outra vez. E a gente saiu da zona de conforto e começámos a fazer. Está perfeito? Não está. Está o melhor que nós sabemos fazer. O Senhor nos vai capacitando e vai trazendo criatividade, vai trazendo capacidade, vai trazendo material também para que as coisas melhorem. Agora o que eu vos digo é uma coisa. O teu coração e o meu coração é o que importa para Deus. Amém. Amém. Fazemos tudo com toda a honra para o Senhor, mas o nosso coração é que tem que estar rendido a Ele. Amém. E não sei se te lembras, na semana passada, o Senhor nos ministrou de uma forma poderosa sobre um homem poderoso. Um homem cheio de músculos, cheio de força, que nós vimos que conseguia correr até 60 km por hora nos campos, que conseguia pegar num portão com 3.000 kg e andar com ele nas costas e correr também e andar com ele. Um homem muito forte e foi poderoso. E hoje vamos falar. O Senhor hoje nos vai falar, vai nos ministrar sobre uma personagem da Bíblia que não é forte. Se calhar até é fraco. É alguém que não é conhecido pela sua força, mas digo-te uma coisa. Tem um livro na Bíblia com o seu nome. Sansão não tem nenhum livro na Bíblia com o seu nome. A história de Sansão está no livro de Juízes. Esta personagem tem um livro na Bíblia com o seu nome. E acho que é importante nós percebermos isso. Não são todos os personagens bíblicos que têm um livro na Bíblia com o seu nome. Senão, em vez de 66 livros, tínhamos milhares de livros. Mas houve alguns, pela importância, pelos acontecimentos, por N razões, o Senhor lhes deu a honra e o privilégio de ter um livro com o seu nome. Uns são mais conhecidos, outros só falam de coisas boas. Esta personagem fala-nos de coisas que não são muito boas, mas que são importantes para nós. Tudo faz parte de uma aprendizagem. Tudo nós conseguimos aprender com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos. Como o Senhor nos trouxe a semana passada essa palavra, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então hoje nós vamos falar sobre uma personagem, como eu disse, que tem um livro. Que é uma personagem que não é tão agradável quanto isso. Hoje vamos falar sobre Jonas. Amém? Todos já conhecemos também a história de Jonas. Ele tem um livro, pouquíssimos capítulos, 4 capítulos, se não me falha a memória, mas que nos conta algo muito importante sobre ele, sobre o seu coração, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre a forma como ele se comporta. E isso nos faz muitas vezes fazer uma introspeção e vermos, analisar para nós mesmos e para nós próprios como é que eu me estou a comportar com Deus. Então vamos lá. Eu dei-te tempo para procurares na tua Bíblia o livro de Jonas, ou se tens uma Bíblia eletrónica, é mais fácil, é só carregar lá. Vamos começar pelo primeiro capítulo, primeiro versículo. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. É simples, a partir daqui conseguimos ter uma visão ampla sobre aquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Amém? Então diz assim no capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém, há sempre um porém, infelizmente. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Meu Espírito Santo, nós pedimos, faz-te presente no nosso meio, use este tempo para ministrar esta palavra. Não somente nos que estão aqui, nos que estão em casa, nos que depois de hoje vão poder ver esta gravação. Que possas tocar no coração de cada um, possas abrir os seus ouvidos, possas tirar algum impedimento natural ou espiritual de ouvir a tua palavra e a tua direção. Ministra nas nossas vidas nesta manhã. Ministra nas vidas de cada um, Senhor. Abre, meu Deus, abre esse espaço no nosso entendimento, Senhor. Abre esse espaço no nosso coração para que esta palavra entre e faça morada aqui, Senhor. Possa mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, o nosso comportamento, Senhor. Que a gente possa mudar e ser transformados, Senhor, à tua forma de ser, de forma a sermos parecidos com o varão perfeito que é Jesus. Use este tempo de palavra. Me ajuda, Senhor, a transmitir o que tu me ministraste. Te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pois é. Estão vocês agora a pensar aí. Este Jonas, o tal, tem um livro com o nome dele, desobedeceu a Deus e mesmo assim tem um livro com o seu nome. Deus nos surpreende. Eu costumo dizer, sem nunca faltar ao respeito a Deus, mas o nosso Deus tem um sentido de humor que a gente às vezes não consegue alcançar. Porque Ele é Deus e às vezes a gente acha estranho, mas tudo faz algum sentido. Ele, na realidade, desobedeceu a Deus e tem um livro com o seu nome. Mas vou-te já dar um conselho ou uma dica, como quiseres. Não penses agora, podes sair daqui, acabar esta celebração, esta ministração e sais por aí a fazer tudo o que tu queres contrário à palavra de Deus e o Senhor vai pôr um livro na Bíblia a mais, que é o teu nome. O livro do Manelo, o livro da Joaquina, o livro do Francisco. Não faças isso, porque não vai acontecer. Primeiro porque o Senhor já escolheu os livros que fazem parte da Bíblia. E em segundo lugar, porque estes exemplos, claramente às vezes não são bons, é para não fazermos igual. É para percebermos como é que as pessoas puderam fazer errado, mas também puderam melhorar quando deram uma oportunidade a Deus. Então o livro de Jonas serve para isso. Não é para tu fazeres errado. Não penses que vais ter um livro agora. Até porque nós temos claramente maus exemplos na Bíblia de quem desobedeceu. E olha que as coisas não correram tão bem como mesmo assim correram para Jonas. E tu conheces alguns. Eu vou-te lembrar um. Se calhar um dos mais conhecidos é o nosso avôzinho. Sabes quem é o teu avôzinho que se portou mal? E o meu avôzinho não é o natural, é o espiritual que se portou mal. É o Adão, é isso mesmo. É um grande exemplo que está na Bíblia de alguém que desobedeceu à palavra de Deus. E a sua consequência foi que, além do Senhor o ter tirado do seu Éden, da sua presença, a consequência é que a sua descendência, nós, eu e tu, nascemos em pecado. Nascemos separados de Deus. Nascemos destituídos da glória de Deus. Estás a ver? O exemplo dele é para nós não fazermos igual. É para não darmos ouvidos àquilo que o mundo nos traz. Não é para fazermos igual a ele. Mas se calhar o exemplo mais conhecido que está na Bíblia e que até quem não é cristão, até quem nunca leu a Bíblia, até quem não está a fazer o desafio que nós estamos a fazer de ler a Bíblia num ano, já ouviu falar desse exemplo também. Sabes quem é? É o mais conhecido de todos. Chama-se Lúcifer. Era um anjo de luz, era um querubim ungido do Senhor. E devido à sua desobediência, não preciso dizer o que é que aconteceu. Todos nós sabemos. Ficou como está, contrário a tudo o que é o certo. Tem um império das trevas que vive em completa desarmonia. E nós temos um reino de luz, que é aquilo que o Senhor nos chamou para estar. Então, eu imagino, tu não queiras ser conhecido pela tua desobediência como Adão ou como Lúcifer. Eu penso que tu queiras ser conhecido por ser um homem e uma mulher que busca a Deus diariamente e que tenta mudar a sua vida, que se esforça, que deixou o pecado para trás e que se esforça para viver de acordo com a palavra de Deus e mais, e entender aquilo que Deus tem para ti. Entender aquilo que o Senhor tem para a tua casa, aquilo que o Senhor tem para a tua descendência. Porque o nosso Deus, eu nunca me canso de dizer isto, o nosso Deus é um Deus geracional. Aquilo que tu fazes hoje, de bom ou de mau, não se esgota em ti. Continua para os teus descendentes. Portanto, se semeares bem, vais semear bem para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos e por aí fora. Adão semeou mal e nós temos aqui 50 mil gerações à frente a usufruir dessa consequência negativa na nossa vida. Portanto, pensa nisso. Pensa que o que estás a construir hoje não é somente para ti. Mas então, depois desta pequenina introdução, vamos lá falar do nosso amigo Jonas. Jonas era um profeta de Deus. Ok? Amém? Independentemente do resto, todas as coisas, Jonas era um profeta de Deus. Não vou aqui discutir
era um profeta e fazia coisas erradas. Não é esse o tempo nem o espaço. Haverá tempo para isso. Nem me vou alongar muito sobre a explicação do que é um profeta. Isso vai ficar para um estudo que nós estamos a preparar para a Arca, para a nossa igreja, sobre o que é um profeta, o que é a vida de um profeta, como funciona um profeta e o que não deve ser um profeta. Isso nós vamos preparar porque o Senhor falou connosco que é importante. É importante entendermos porque muitas vezes temos visões erradas e ensinamentos errados sobre o que é um profeta. Fruto da nossa caminhada cristã, fruto daquilo que o mundo nos oferece, fruto até de informação errada que muitas vezes se passa nas doutrinas cristãs. De uma forma muito simples e muito sucinta. Um profeta é alguém que recebe a palavra de Deus para trazer ao povo ou para trazer mudança ao povo. Vou repetir mais uma vez. Ou melhor, vou repetir pela primeira vez. Vou dizer mais uma vez. Um profeta é alguém que recebe a palavra de Deus para transmitir ao povo ou para que isso possa trazer mudança ao povo. Um profeta não é um adivino. Okay? Eu não vou alongar muito mais. Mas um profeta não é aquela pessoa que infelizmente nós estamos habituados a ver em muitos sítios, que diz qual é a cor das meias com que a pessoa está vestida, que diz o que é que a pessoa comeu ontem ao jantar. Isso não é um profeta. O Senhor usa essas pessoas, ou alguém as usa muitas vezes. Mas normalmente, quando o Senhor quer dar alguma coisa que só alguém sabe e partilhar, isso tem uma intenção. Não é nunca trazer protagonismo à pessoa. Isso é... Há espetáculos muito engraçados que fazem sobre isso. Infelizmente, as pessoas usam o nome de Deus, mas isso não é um profeta. Um profeta não é um adivino. Assim de cabeça, sem pensar muito, sem tu puxares muito pela cabeça, eu penso que vem logo à mente outros profetas na Bíblia mais conhecidos. Se calhar estás a pensar em Isaías, estás a pensar em Jeremias, por exemplo, estás a pensar em Ezequiel. Fomos ministrados há algumas semanas atrás sobre o profeta Ezequiel e a visão que o Senhor o levou, transportou até um vale de ossos secos. Estás lembrado disso? São profetas muito conhecidos. Mas vou-te, só para aguçar a tua curiosidade um pouquinho sobre o que há de vir um dia destes, vou-te dar o nome de 3 outros profetas que se calhar tu nunca imaginaste que eram profetas. Só para poderes começar a pensar sobre isso e até talvez a ler alguma coisa sobre eles. Vou-te já dizer 3 nomes. Daniel, José e Esther. Se calhar nunca te ensinaram que eram profetas, mas são profetas de Deus. Daniel até tem também um livro com o nome dele. Os outros não têm, mas os outros fizeram exatamente isto. Tiveram a palavra de Deus, trouxeram mudança ao povo, ou trouxeram palavra para o povo de Deus, que fez uma mudança radical na vida do povo. Isso é um profeta. Ok? Isto é mesmo para te aguçar a curiosidade, leres um pouquinho sobre eles e estás preparado para que no dia em que haja esse estudo sobre os profetas, tu vires com fome e sede de aprender mais de Deus. Amém? Voltando a Jonas. Então quem era Jonas? Jonas era um profeta a quem Deus deu uma mensagem e uma missão. Deus foi claro. Deus disse-lhe: eu tenho esta mensagem e tu tens esta missão. Jonas foi um profeta hebreu, ele era hebreu, viveu no século VIII a.C., nasceu numa cidade chamada Gat-Efer, uma aldeia ou uma cidade de Zebulon, perto de Nazaré, e era um homem que ouvia a voz de Deus, como eu disse. Só para rapidamente dar um pequeno resumo, uma breve visão sobre a história de Jonas, o Senhor mandou ir a uma cidade pregar a sua palavra, como nós vimos, está logo no capítulo 1, versículo 1, mandou ir a Nínive pregar a sua palavra. Porquê? Porque o Senhor queria que o povo se arrependesse e não fosse consumido. Era isso que o Senhor queria. O Senhor não tem prazer em consumir aqueles que vivem em pecado. O prazer do Senhor é que haja arrependimento para que todos possam ser restaurados. Então, o Senhor deu essa missão a Jonas. E o que é que ele fez? Fez exatamente o oposto. O que nós percebemos é que Jonas fez exatamente o oposto daquilo que o Senhor fez. Jonas fez o quê? Jonas não foi. Simplesmente não foi. Fez o quê? Fez uma viagem de barco, que até pagou do bolso dele, em que quase morre, juntamente com a tripulação do barco. Ou seja, Jonas desobedeceu e teve uma consequência na vida dele. No final disto tudo, só para resumir, ele acaba sendo engolido por um peixe, e só após o momento de ser engolido pelo peixe é que ele entendeu que não podia fugir de Deus. E finalmente foi ao lugar onde Deus o mandou e fez o que Deus lhe tinha mandado fazer. Cumpriu finalmente a missão de Deus. Mas no final ainda estava descontente com Deus. A gente às vezes ficamos descontentes com Deus, não é? E resolvemos murmurar e fazer o oposto. Assim foi com Jonas. Ficou descontente com o resultado da sua missão, que ele no fundo, ele tinha a esperança no seu coração
cumpria aquilo que Deus lhe fazia, mas que o povo não se arrependia. E então ele amuou e ficou sentado à sombra de uma abobreira a murmurar contra Deus. Eu não sei se conheces algum crente deste tipo, que às vezes fica desiludido com aquilo que Deus faz na vida dos outros, que a gente às vezes, por vezes, armamos-nos em juízes, em donos da verdade absoluta, e ficamos descontentes quando vemos que Deus afinal não tem esse juízo sobre os outros da forma que a gente queria. Eu não sei se conheces algum crente desse tipo. Conheces? Ah, eu também conheço. Todos nós conhecemos. Infelizmente, todos nós já vimos alguém que quando vê que outra pessoa que desobedeceu a Deus, à semelhança de Jonas, que fez, que aconteceu, e que Deus, afinal, tem misericórdia. A gente ficamos descontentes e achamos que Deus devia ser ali alguém, um juiz duro, sem coração. Mas o nosso Deus tem coração. Amém? Se não fosse o seu coração, a sua compaixão, a sua misericórdia que se renova todos os dias na nossa vida, nós teríamos sido consumidos já. Então, que a gente não tenha nunca essa ideia de julgar o próximo e fiquemos felizes com a tristeza. Não, que a gente possa ficar sempre alegres quando há arrependimento e quando alguém volta para os caminhos de Deus. Mas, voltando a Jonas, que cidade era esta? Era a cidade de Nínive, como nós vimos. A cidade onde o Senhor mandou Jonas ir. Nínive foi a última capital do antigo reino da Assíria. Ficava sensivelmente junto à margem leste do rio Tigre, ao norte da Babilónia. Babilónia, pois, aquele lugar muito mau. Hoje é o que nós poderíamos dizer, mais ou menos geograficamente falando, a região do Iraque, naquela zona do Médio Oriente. Esta cidade, Nínive, foi fundada pelo imperador da Babilónia, um imperador chamado Nimrod. Já ouviste falar neste nome, não já? Infelizmente é um nome muito conhecido. Nimrod era descendente direto de Cã e foi um daqueles que idealizou a Torre de Babel. Dá para ver o nível, não é, da personagem. Coisa boa, não é? Alguém para a gente convidar para a nossa casa? Não. Alguém para a gente manter à distância bem longe e garantidamente não nos envolvermos no tipo de atividades que essas pessoas fazem. Nínive era uma cidade onde o pecado era aceito como algo natural. Por isso é que o Senhor diz para Jonas lá ir. Porque a malícia daquele povo, o pecado daquele povo, as ações erradas já tinham chegado ao coração de Deus. Deus estava desagradado com isso. Então, uma cidade onde o pecado é aceito como algo natural. Conheces alguma cidade onde o pecado é aceito como algo natural? Eu conheço. Infelizmente, todas as cidades, ou praticamente todas as cidades da Terra hoje em dia. Nós, quando pensamos em pecado, se calhar só falamos em matar o próximo. Claro, a justiça diz que não se mata o próximo. Só pensamos em roubar. Claro, a justiça dos homens, normalmente, na maioria dos países, para não dizer a totalidade, diz que não se rouba e as pessoas são julgadas por isso. Mas há muitos outros pecados que já são aceitáveis. Olha, é aceitável matar uma criança. Curioso. Se eu matar um adulto, se eu matar alguém que já não está no ventre da sua mãe, eu posso ter prisão perpétua em certos países e ir para o corredor da morte. Em contrapartida, podem-se matar 40 milhões de crianças no ventre da sua mãe todos os anos. E já não é um crime. É aceitável. Até se batem palmas e se fazem manifestações sobre isso. Então, Nínive não é diferente daquilo que nós temos hoje em Lisboa, no Porto, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Madrid, em Barcelona, em Londres, em Nova Iorque. Não é diferente. Há coisas que hoje a sociedade diz que são erradas e há coisas que a sociedade aceita que a Bíblia diz que são erradas. O adultério é errado. O adultério é um pecado. Mas é normal, infelizmente, para o mundo. Então, Nínive hoje é o nosso mundo. Infelizmente, o mundo onde nós vivemos. Que nós não fazemos parte desse mundo, mas estamos nesse mundo. E temos de ter cuidado para não nos contaminarmos com esse mundo. Mas Jonas, na realidade, voltando aqui ao Jonas, não era muito diferente de nós. Era um ser humano e era como nós às vezes somos um pouquinho. Donos do nosso nariz. Convencidos que temos a razão, convencidos que sabemos o que deve ser feito. Quiçá, às vezes não pensamos que Deus poderia ter um mundo melhor se nos pedisse mais dinheiro de vez em quando e a gente lhe desse uma opinião. Às vezes temos essa autoestima tão alta que achamos que se Deus nos pedisse a opinião, a gente fazia. Ele podia ter a vida melhor. Quantos de nós já pensamos nisso? Jonas queria estar no propósito de Deus. Jonas queria ser profeta de Deus, mas queria também estar no seu próprio propósito. Fazer o que ele queria e como ele queria. Como nós. O Senhor nos dá um propósito, mas a gente às vezes vira aquilo ao contrário. E esse propósito acontece como nós queremos e não como Deus quer. Sim, eu sei, estava a pensar assim, mas ele desobedeceu a ordem direta de Deus. Deus falou com ele e disse claramente: levanta-te,
vai a Nínive e leva esta palavra. Ele desobedeceu diretamente a isso. É verdade. E nós? E tu e eu? Não fazemos isso também? Quando foi a última vez que Deus te disse para fazer alguma coisa e tu não fizeste? E tu levaste a tua ideia avante? Quando foi? Podes pensar, mas não estava uma população. Não interessa. Desobedecer é desobedecer. Não, acontece. Qual é a diferença para Jonas? Desobedecer é desobedecer. Deixa-me dizer uma coisa que se calhar te vai chocar um pouquinho. Quando nós desobedecemos a Deus, estamos a obedecer a quem? A gente sabe que espiritualmente não há tons de cinzento. Eu não estou aqui a falar de... Não são questões de racismo. Espiritualmente falando, ou há luz ou há trevas. Não há coisas pelo meio, não há penumbras. Então quando nós desobedecemos a quem está na luz, obedecemos a quem? Chegaste lá, não é? Ou que está do outro lado. Ou tal querubim ungido que desobedeceu e caiu. Então temos que ter cuidado. Quando desobedecemos, a desobediência, vou fazer aqui uma comparação que pode ser chocante para alguns. A desobediência é como o pecado. Não há níveis de pecado nem níveis de desobediência. Pecado é pecado. Há pecados cuja consequência é maior. Obviamente, conforme a semeadura do pecado, assim a colheita é maior. Desobediência é igual. Desobedecer a uma ordem direta ou desobedecer a uma direção própria é a mesma coisa. Estamos a desobedecer a Deus. Não é diferente. Então, agora podes ainda estar a pensar. Ainda te dou esse direito de pensar. Porque eu também pensei assim. Mas Jonas é diferente. Ele era um profeta de Deus. Eu não sou um profeta. Eu sou um simples cristão. Um simples crente. Então, ele tinha que ter um comportamento exemplar porque ele era um profeta. E o profeta, acabaste de dizer, Pedro, é alguém que ouve de Deus e que leva mensagens para o povo ou mudança para o povo. É verdade. Tens toda a razão. Ele tinha nos seus belos ombros uma grande responsabilidade por ser profeta. Mas tu e eu, não sei se sabes, mas nós temos o próprio Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então quem é que tem mais responsabilidade? Aquele que só ouve Deus ou aquele que tem o seu Espírito Santo nele? Temos que ter esse pormenor em atenção. Se calhar nós temos mais responsabilidade. Porque se calhar o Espírito Santo de Deus em nós nos deu dons. E um dos dons que nos pode dar é a profecia. É a palavra de conhecimento. É a palavra de sabedoria. É dom de cura. É dom de operação de milagres. É dom de discernimento espiritual. É dom de interpretação de línguas. É dom de falar em línguas. É o dom da fé. Se calhar Jonas não tinha nada disso. Então talvez maior responsabilidade temos nós sobre os nossos ombros. Se calhar temos que ter mais cuidado. Vou até tirar o se calhar daqui. Temos que ter mais cuidado com a forma como nos conduzimos, com a forma como vivemos. Amém? Talvez analisando naturalmente a postura de Jonas, até caíssemos no erro de concordar com ele. Porque é que ele ia até a uma cidade salvar pessoas que eram más, claramente que eram más? Há aqui uma outra história, além disto tudo, que eu não vou entrar por aí, mas que é importante estudarmos isso. Jonas havia questões com aquela cidade, havia questões com a Assíria, havia questões com os antepassados de Jonas que o levavam a odiar ele, independentemente das pessoas estarem em pecado ou não, que o levou a odiar aquelas pessoas. O coração dele não estava bom. Aqui não havia só questões espirituais envolvidas, havia outras questões, mas não vamos por aí. Nós vamos ver isto só na forma que ele analisou e ele entendeu. Eram maus, não merecem que eu me esforce, não merecem ser salvos por Deus. Dito isto de outra forma, com uma linguagem que tu se calhar entendes melhor. Porquê é que eu hei de falar de Jesus àquele vizinho que é muito chato, que é mal disposto, que trata mal a família, que até se mete assim nos copos de vez em quando, tem uns comportamentos estranhos, ou com aquele meu colega de trabalho que é mau, resingão, mentiroso, que não me dá vontade. Porquê é que eu hei de falar dele para ele se salvar? Porquê? Às vezes pensamos isso. Se calhar somos mais parecidos com o Jonas que aquilo que nós imaginávamos antes de começar hoje esta ministração. Se calhar somos muito mais parecidos com ele. Se calhar aqui encontramos algumas afinidades. E esse é o problema. É quando nós analisamos as coisas de uma forma natural, com os nossos olhinhos naturais. Uns com óculos, outros sem óculos, uns com lentes de contacto. Mas quando nós analisamos naturalmente as coisas, aí é que nós caímos. Aí é que nós falhamos. Esse é o problema. Quem já é nascido de novo, como eu e tu, e decidiu ser um crente não normal, não pode funcionar assim. Tende a analisar tudo de uma forma espiritual e sobrenatural. Não é espiritualizar tudo, como às vezes se diz por aí, mas é analisar as coisas de forma espiritual. Porque tudo o que acontece no mundo físico e natural, há algo espiritual também a acontecer. Aconteceu antes, foi iniciado antes. Temos que perceber isso. Quando só vivemos naturalmente, até fazemos coisas boas. Claro que fazemos.
Mas o facto de fazer coisas boas não quer dizer que estejam dentro do propósito de Deus. E o que é que são coisas boas? E podemos até discutir isso. São coisas boas para mim? São coisas boas para Deus? São coisas boas para a igreja? Ou são só coisas boas para o mundo e para os amigos? E lá voltamos àquele tema da cultura do reino e da cultura de Deus, que já falámos sobre isso. Mas eu vou estar sempre a bater na mesma tecla. Porque nós temos que mudar a nossa forma de ser. Temos que mudar a nossa visão. Temos que nos posicionar de forma correta em Deus. Se não o fizermos, nós vamos dar ouvidos à cultura do mundo. E nós vamos cair. É uma questão de tempo para nós sermos enredados por essa cultura. E de uma forma subtil nós vamos sendo enredados. E não conseguimos sair dali e ficamos presos. E isso é algo que o diabo quer. Que a gente fique preso à cultura do mundo. O que ele não quer é que a gente se posicione perante Deus. O que ele quer é que a gente fique longe de Deus. É simples. Ele quer que a gente fique longe de Deus e perto dele, perto da cultura do mundo. Deixa-me dizer-te uma coisa que talvez seja uma palavra que traga revelação hoje e que possa mudar a tua forma de ver as coisas, porque às vezes nós somos ensinados ou ficamos com essa ideia ao longo da nossa vida. É como parece que há uma disputa entre Deus e o diabo. Vê quem consegue, uns querem ganhar vidas para estar com Ele no céu e ter a vida eterna, e o outro quer levar vidas com Ele para ele. Parece que há aqui uma disputa entre almas. Isso é errado. Nada disto é verdade. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Ouve bem. Repete comigo. Não existe guerra entre Deus e o diabo. Existe guerra, sim, entre nós, a igreja, e o diabo. A guerra que o diabo tem é connosco. Não é com Deus. Honestamente, achas que se a guerra fosse entre o diabo e Deus, ele não tinha sido já aniquilado juntamente com os seus demónios? Não brinques comigo. Claro que já não existia nada disso. Claro que não havia trevas. Claro que não havia maldade. A guerra é contra nós, porque somos nós que alimentamos também essa guerra. Somos nós que damos armas ao inimigo. Nós, de uma forma geral, não estou a dizer que sou eu nem tu, nós, de uma forma geral, a humanidade. E até muitas vezes nós, a igreja, infelizmente, fazemos um papel que não é o correto. Que enquanto a cultura do mundo tiver espaço na minha e na tua vida, nós vamos ter comportamentos como os do nosso amigo Jonas. Queres ver como é fácil estabelecer aqui um paralelo entre Jonas e nós? Muito fácil. Vou-te mostrar duas atitudes, só duas atitudes, dois comportamentos, como queiras, de uma forma bem simplista, de Jonas, que Jonas teve, que está escrito na Bíblia, para compararmos com a forma como nós conduzimos a nossa vida. Queres ver? Primeira atitude ou primeiro comportamento, como tu queiras, chama-se desobediência. Claramente Jonas desobedeceu a Deus. Não é? Imagina, eu digo-te assim, senta-te ali na cadeira amarela e tu sentas-te na cadeira azul. Não vamos discutir se eu tenho autoridade para mandar. Não é por aí. Fizeste o que eu pedi ou não fizeste? Não fizeste. Se não fizeste, só obedeceste. É simples, está? Às tantas é uma questão de zeros ou uns, ou é zero ou é um. Não pode ser de outra forma. E Jonas claramente desobedeceu a Deus. Deus disse-lhe, vai para Nínive fazer isto, e ele resolveu fugir, apanhou um barco e foi para Tarsis. E a desobediência dele é de tal forma que ele nem foi para perto de Nínive. Tarsis é o oposto de Nínive. Imagina, é como se Deus me dissesse assim, olha, vai até Faro no Algarve, e eu dissesse assim, quando chega à bilheteira do comboio para apanhar o comboio, ele quer um bilhete para Bragança, bem lá no norte, junto à Espanha. Portanto, ou seja, 600 km de distância, bem longe. Assim foi ele. O Senhor mandou ir para um lado, ele foi para o lado exatamente oposto. Como eu já disse, nós não vamos avaliar as razões naturais do seu coração, o seu passado, não vamos por aí. Vamos só ver porque é que ele se preferiu manter firme no seu egoísmo, não é? E na sua decisão. Vamos ver. Sinceramente, aquilo que Deus pediu a Jonas era assim tão difícil. Era complicado. Não é? Era só ir lá e dizer uma palavra ao povo, dizer para se arrependerem. Deus não lhe disse, tens que ir lá, tens que correr, tens que saltar, Não disse nada. Tens que ir lá e entregar uma palavra. Algo simples. Então, para um profeta que está habituado, simples, dar uma palavra. Porquê é que ele não foi? O problema não tem a ver com a dificuldade, nem com a complicação da missão. O problema é que aquilo que Deus lhe pediu era contrário à vontade de Jonas. Jonas não queria. Só isso. Comigo e contigo não é diferente. Connosco não é diferente. Vou-te dar um exemplo. Não tem a ver com a nossa dificuldade em não pecar. Tem a ver com a nossa vontade em obedecer e deixar de pecar. Simples. Como eu costumo dizer, ainda ontem estava a falar isso num outro âmbito. Nós gostamos de ter um pecado de estimação para poder passear pela trela. Se calhar no confinamento até dá jeito. Se fores na rua só com a trela, então não é só o meu pecado que eu estou a passear.
Eu estou a brincar para aliviar um pouquinho o clima. Mas a verdade é que às vezes nós gostamos daquele pecado de estimação, já faz parte da nossa família, e decidimos viver com ele, em vez de ser libertos do pecado e viver para aquilo que Deus nos quer fazer. É tão simples quanto isso. É a vontade em obedecer e deixar de pecar. É a vontade de deixar um vício, seja ele qual for. É a vontade de deixar um mau hábito. É a vontade de deixar de fazer coisas fúteis e inúteis para ler a palavra de Deus, para buscar Deus. É preciso ter vontade. E é isso que nós às vezes não temos. Como Jonas. E agora vou-te dar um exemplo. Um excelente exemplo na Bíblia. De alguém a quem Deus pediu uma coisa difícil. Não fácil como Jonas. Difícil. E essa pessoa obedeceu. Sabes quem foi? Pensa um pouquinho. Começa por A o nome dessa pessoa. Dessa personagem. Desse homem da Bíblia. Eu sei que já chegaste lá. Abraão. Pois é. Deus pediu o que ele tinha de mais importante. Que era o seu único filho. Deixa-me lembrar-te que Abraão não tinha filhos de Sara. Sara era estéril e já tinha uma idade avançada. Mas Deus fez um milagre e lhes deu um menino chamado, como é que é? Lembras-te? Isaac. Exatamente. E Deus um dia decidiu e pediu-lhe o seu único filho para ele oferecer em sacrifício, em holocausto. E qual foi a atitude de Abraão? Esperneou, gritou, chorou, pam, 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 pam. Oh, lamentou-se, que Deus é injusto, que Deus é... Não. Podes ir lá a Gênesis ler. Não vês nada disso. Vês é que Abraão obedeceu. Abraão mandou os seus servos preparar tudo para que no dia seguinte fosse fazer um sacrifício no monte. Abraão não olhou para trás. É a diferença de coração. É uma diferença grande. Um tinha que fazer algo simples, desobedeceu. Outro tinha que fazer algo difícil, muito difícil, e obedeceu. Sabes porquê que Abraão obedeceu, mesmo sendo algo tão difícil? Vou-te dizer porque Abraão sabia quem era Deus. E Abraão sabia que a sua vontade era fazer a vontade de Deus. Abraão tinha a perfeita noção que era Deus que lhe estava a pedir algo. Então, se Deus lhe estava a pedir algo, ele tinha que confiar em Deus. É isso que nos falta. É isso que nos falta. Ter esse entendimento que Abraão teve de quem é Deus nas nossas vidas. Sabes porque é que por vezes para nós é tão difícil contrariar a nossa vontade? Vou-te dizer. Porque Lucas 9:23 não é real nas nossas vidas. Não conheces Lucas 9:23? O Senhor Jesus deu-nos uma dica nesse versículo. Nesse versículo o Senhor nos diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz. Um versículo simples. Está tudo ali. É isso que nós não queremos. É isso que nós não queremos fazer. Se nós vivemos esta realidade em que sabemos qual é a vontade de Deus e lhe obedecemos e nos negamos a nós mesmos, negamos a nossa vontade, não seremos desobedientes. Da mesma forma que Jonas foi. E tu vais pensar assim, e eu vou-te já dizer, é fácil? Não, amigo. Não, amiga. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Claro que não é fácil. Claro que não é fácil contrariarmos o nosso coração, contrariarmos a nossa vontade, até os nossos hábitos. Claro que não é fácil. Mas sabes uma coisa? É possível. Yes! É possível. Como diria um presidente muito famoso nos Estados Unidos, yes we can. Sim, nós podemos. Podemos mudar a nossa vontade e moldá-la à vontade de Deus. Podemos mudar a nossa forma de ser e de estar e obedecer a Deus. É possível? Sim. Podemos mudar a nossa história. Hoje podemos mudar a nossa história. Decidindo mais não ser desobedientes. Decidindo mais não fazer a nossa própria vontade. Decidindo mais não sermos donos do nosso nariz. E decidirmos que Deus é Deus nas nossas vidas. Hoje podemos fazer isso. Então, aí na tua casa, repete comigo, mas de coração. É possível obedecer a Deus. Repete. É possível obedecer a Deus. E agora diz mais com ousadia. Eu quero obedecer a Deus. Isso. Doeu. Custou. Não. Só te vai custar daqui a bocado. Ou amanhã. Quando te vier a vontade de fazer uma coisa errada. Mas aí lembra-te do compromisso que assumiste hoje. Que é obedecer a Deus. Então vimos este primeiro comportamento de Jonas. Que é importante. Que nos mostra algo sobre o seu caráter. Sobre a sua forma de ser e estar. Mas eu disse que ia falar de dois comportamentos. Não foi? De duas atitudes. Como a gente queira. Depende da palavra que decidimos usar. O segundo comportamento ou atitude chama-se indiferença.
Primeiro vimos a desobediência e vimos a indiferença. O que é a indiferença? Jonas ficou indiferente em relação ao povo de Nínive. Estava-se, em linguagem corrente, perdoem-me a expressão, estava-se borrifando para o que ia acontecer ao povo. Não interessa se morriam, não interessa se viviam, ele estava na boa, estava na dele. Então, desde que ele esteja bem, os outros estavam bem. Isso chama-se indiferença. Ficou indiferente ao povo de Nínive. Ficou indiferente à vontade de Deus até. Ficou indiferente ao compromisso que ele tinha com Deus como um profeta de levar a sua mensagem ao povo. Ficou indiferente. Até te vou dizer mais. Quando Jonas foi naquele barco, durante o percurso, veio uma tempestade. E Jonas ficou indiferente à tempestade. Ficou indiferente se a tripulação do barco estava prestes a morrer por causa dele. Houve um momento que o próprio comandante, ou capitão, como se queira, do navio, percebeu que o problema estava em Jonas. Mas ele ficou indiferente ao sofrimento, indiferente à dificuldade dos marinheiros. A Bíblia nos diz que os marinheiros, cheios de medo, claro, a tempestade devia ser boa. Marinheiros habituados a mares revoltos e tempestades, para terem medo, aquilo devia ser realmente assustador. Que eles iam deitando mercadoria, carga pela borda fora, para aliviar o peso do barco, iam tirando água, faziam tudo o que podiam para tentar sobreviver. E o que é que estava Jonas a fazer? No porão, a dormir profundamente. Deixa-me fazer aqui um parênteses para não confundirmos isto de Jonas estar a dormir profundamente por indiferença com aquela passagem que já fomos ministrados, em que Jesus dorme enquanto há uma tempestade. A Bíblia nos mostra claramente a diferença por um pormenor. Só por aí. Jonas estava longe deles no porão. Estava lá embaixo. Estava no fundo. Estava oculto. Estava indiferente. Jesus não. Jesus estava ao pé deles. Jesus estava a dormir porque Jesus confiava. Porque Jesus controla a tempestade. É diferente. Portanto, que isso não possa vir ao vosso coração como uma seta lançada pelo maligno para mostrar cá a indiferença de Jesus. Jesus não é indiferente para ti nem para mim. Jesus não fica indiferente aos teus problemas, às tuas dores, às tuas doenças. Às tuas não, àquelas que tu tens. Jesus não fica indiferente aos problemas que tu passas. Não, Jesus te dá a mão. Jesus subiu à cruz para tu não teres esses problemas. Amém? Jesus subiu a uma cruz para teres vida e vida em abundância. Jesus subiu a uma cruz para poderes perceber que há algo mais além do dia-a-dia, desta vida que nós vivemos. Amém? Então, nada de confundir Jonas com Jesus. Mas então, a indiferença de Jonas, até com pessoas que estavam ali ao pé dele e estavam em risco de morrer por culpa dele. A indiferença é algo muito perigoso. Até há quem diga, e eu até concordo, que o oposto de amor não é ódio. O oposto de amor é indiferença. O ódio é uma outra atitude, é uma outra emoção. Quando um casal, por exemplo, vou só dar um exemplo simples, sem me afastar aqui do caminho que nós estamos a seguir. Mas quando num casamento, quando numa família, há amor de uma das partes e há indiferença da outra, essa indiferença dói mais do que a falta do amor. Indiferença é não respeitar a vida do outro. Então, se isso é algo que por algum motivo tu estás hoje, o Espírito Santo a falar contigo, a ministrar-te, que tu tens indiferença sobre alguém, arrepende-te neste momento. Pede ao Senhor Espírito Santo para trazer arrependimento. Não vivas mais em indiferença. É um fardo que estás a carregar sem dar por isso a indiferença. E estás a fazer mal a ti e a mais alguém. Tal como Jonas. A indiferença é algo muito perigoso. A indiferença ao pecado, então, puxando agora aqui à nossa história, puxando aqui à parte espiritual, quando ficamos indiferentes ao pecado e já o achamos aceitável, estamos perto do fim. Nós hoje temos a noção, como eu há pouquinho falei, que o aborto é um pecado, não se deve fazer. O adultério é um pecado, não se deve cometer. Mas no dia em que nós acharmos que talvez haja uma atenuante, talvez haja uma justificativa, talvez haja uma situação, meu irmão, minha irmã, já estamos completamente envolvidos na teia que é o mundo e na cultura do mundo. E já colocamos a pôr em causa a palavra de Deus. Como alguém anda por aí já, com umas tentativas a dizer que a Bíblia devia ser reescrita para se adaptar ao que é a cultura do século XXI. Graças a Deus que a Bíblia está escrita da forma que Deus entendeu. A cultura do século XXI espiritual é a mesma do século zero espiritual ou do século X a.C. espiritual. A cultura da Bíblia, espiritualmente falando, é a mesma. A cultura do mundo é que está cada vez pior. Graças a Deus que nós nos mantemos fiéis à cultura da Bíblia, fiéis à cultura do reino. Se por algum motivo andas a ouvir essas coisas
que a Bíblia não pode ser tão direta em relação àquilo que é errado. Tem que ser mais condescendente, tem que ser mais aberta, tem que ser mais liberal. Meu irmão, minha irmã, estás a caminhar para o abismo, estás a caminhar para o pecado. Se ficaste zangado comigo, ficaste. Mas é isso que eu tenho que dizer, que é isso que Deus nos manda dizer. Está na sua palavra. Amém? Não podemos deixar de fazer o que é certo só porque todos dizem que é errado. Nem podemos fazer o que é errado sabendo que é errado, só porque todo mundo diz que é certo. A Bíblia nos diz o que é o certo e o errado. Não é o mundo. Amém? Então, voltando aqui ao Jonas. Jonas considerou que a sua vontade é que era importante. E como tal ficou indiferente ao que poderia acontecer a toda uma cidade. E aquele conjunto de homens que estavam naquele barco a ajudá-lo. Mas principalmente, como eu já disse, Jonas ficou indiferente a Deus, ficou indiferente às circunstâncias que Deus foi criando para poder levá-lo de volta ao seu propósito. Porque esta tempestade não foi o diabo que a criou. Foi Deus que a criou para ver se Jonas entendia que não podia ir por ali. Deus foi dando pistas. Deus foi criando situações para Jonas perceber: estou a sair do caminho. Não estou a ficar bem. Estou a ficar errado. Estou a desobedecer à vontade de Deus. Deus foi dando pistas, mas ele manteve-se ali, obstinado. E ficou indiferente a Deus e ficou indiferente a isso. A tudo o que Deus estava a criar. Connosco não é diferente. Quantas vezes não percebemos que as circunstâncias adversas que estão ao nosso redor, pelas quais estamos a passar, é para nos trazer de volta ao propósito de Deus? Às vezes achamos que o deserto ou a tempestade são obra do diabo. E muitas vezes é uma forma de Deus nos trabalhar. De Deus trabalhar o nosso caráter para ir de volta para o seu caminho. Deus usa muitas vezes o diabo e os seus propósitos para nos trazer de volta para o seu caminho. Temos que estar atentos e temos que perceber isso. Mas mesmo assim, às vezes passamos por um deserto brutal, até cruel, podemos dizer. Às vezes passamos por tempestades e não conseguimos ver o fim, não conseguimos ver a luz por trás da tempestade. E ficamos indiferentes. Em vez de entrarmos na presença de Deus e pedir ao Senhor: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer para sair da tempestade. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer para sair do deserto. É tão fácil irmos à presença de Deus. É tão fácil prostrarmos na presença de Deus, rendermos à sua presença, deixarmos todo o orgulho para trás, sermos humildes na presença de Deus e perguntar: Senhor, o que eu tenho que fazer para sair disto que eu não consigo? Me ajuda. Me ajuda. É tão fácil. Mas não. Ficamos indiferentes e murmuramos. Fazemos como Jonas. Então Deus enviou aquela tempestade para ver se Jonas percebia, mas ele continuou obstinado na sua decisão. Sabes quando é que ele percebeu que não valia a pena lutar contra a decisão de Deus? Eu espero que não seja preciso nós chegarmos a esse ponto para percebermos que estamos a lutar contra a vontade de Deus. Sabes quando é que Jonas percebeu que algo sobrenatural estava a acontecer? Que aquilo não era somente uma tempestade, não foi uma diferença de temperatura, provocou uma... Não foi. Quando é que ele percebeu? Quando foi engolido pelo peixe. A Bíblia nos diz que ele percebeu nessa altura que aquilo era algo que não era possível de acontecer naturalmente falando. Já agora deixa-me abrir aqui um parênteses também para te explicar, ou para te trazer uma direção clara, se por algum motivo não a tiveste até hoje. Infelizmente nós temos livros e filmes em que mostram que Jonas foi engolido por uma baleia. A Bíblia não nos diz que Jonas foi engolido por uma baleia. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe. Claro que não era um carapau, não é? Temos de ter 2 dentes de testa, mas a Bíblia não nos diz que era uma baleia. Há muitos peixes grandes que não são só baleias. Okay? Portanto, é a mesma história de quando a gente ouve dizer que Eva comeu a maçã. Se a tua Bíblia diz isso, meu irmão, minha irmã, fala assim a ela. E compra uma Bíblia séria. Porque Eva não comeu nenhuma maçã. Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia não diz se era maçã, se era pera, se era pêssego, uva, melão. Não diz. Portanto, a gente não pode inventar aquilo que a Bíblia não diz. Quem inventa aquilo que a Bíblia não diz é o tal adivinho que faz coisas. Não é? Nós não somos adivinhos. Nós buscamos direção na palavra de Deus. Amém? É esse o nosso papel como cristãos. Ler a palavra e entender. Mas então, só nessa altura, quando Jonas foi engolido por um peixe, ele percebeu: espera aí, isto não é normal. Só nessa altura é que ele percebeu. Mas mesmo assim, vou-te dizer uma coisa. Sabes melhor do que eu. Quando nós somos teimosos e obstinados, podem vir 1, 2, 3 dizer que não sei o quê, mas a gente continua naquela até... E Jonas não é diferente, e nós não somos muitas vezes diferentes. Ele continuou obstinado, demorou 3 dias e 3 noites, nos diz lá no livro de Jonas, até o peixe o vomitar.
Atenção! Não foi Jonas que saiu do peixe, foi o peixe que já não o quis mais lá. Nem o peixe aguentou Jonas, podemos dizer. Nem o peixe aguentou a murmuração de Jonas. Não foi só assim. Eu sei que podes achar que isto é apenas um acontecimento natural e que o peixe teve uma má digestão e que vomitou o Jonas. Não é assim. Eu consigo ver algo profético aqui. Eu não vejo apenas algo natural que aconteceu. Eu vejo algo profético que aconteceu aqui. Reparaste no pormenor? Pormenorzinho. Mas que faz uma grande diferença. Reparaste num pormenorzinho que diz que ele teve 3 dias e 3 noites. Conheces mais alguma coisa? Alguma vez ouviste alguma coisa sobre a Bíblia em que há esse pormenor dos 3 dias? Lázaro, não é? Lázaro esteve morto 3 dias. O que é que aconteceu ao 3º dia? O Senhor Jesus fez um milagre fabuloso e ressuscitou Lázaro. O que é que aconteceu a Jonas? Ao ser vomitado, é como se ele tivesse voltado à vida. E então ele entendeu que não conseguia fugir da presença de Deus, nem da missão que lhe tinha sido entregue. Vou fazer um paralelo comigo e contigo. Houve um dia que nós nascemos de novo. Houve um dia que nós viemos à vida cheios do Espírito Santo. Não o dia em que nos deram uma palmadinha e a gente fez... Não, esse foi o dia em que nós nascemos naturalmente. Não nos lembramos dele, graças a Deus. Mas houve um dia em que nós dissemos com a nossa boca, de livre e espontânea vontade, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero ter uma vida com Deus. E aproveito para te dizer, se me estás a ouvir e nunca tomaste essa decisão de aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador, onde quer que tu estejas, podes fazê-lo nesta hora. É simples. Primeiro passo, arrepende-te da vida que tens. Arrepende-te do pecado em que vives. Arrepende-te de tudo o errado que tens feito até hoje e toma a decisão de não fazer mais. Segundo passo, entrega a tua vida ao Senhor. De uma forma simples. Diz assim, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero a partir de hoje servir-te com todo o meu coração, com todo o meu ser. Eu reconheço que és o Filho do Deus vivo, que és Jesus Cristo de Nazaré. E quero que sejas o Senhor e o Salvador da minha vida. No nome de Jesus. Tão fácil. A tua vida muda a partir deste momento. A Bíblia nos diz que a partir deste momento o teu nome fica escrito no livro da vida. Passas a ser filho de Deus e não só criação de Deus ou criatura de Deus. É diferente. E nesta altura foi como Jonas. Jonas voltou à vida. Foi como Lázaro voltou à vida. E nós nascemos de novo. Sem termos que voltar ao ventre da nossa mãe como Nicodemos pensava e questionava. Nós nascemos de novo e podemos experimentar algo de diferente. Podemos experimentar a vontade de Deus. Podemos experimentar a vida de Deus em nós. E este paralelo profético que eu queria que tu entendesses. O mais importante desta ministração era tu entenderes que hoje podes mudar a tua vida. E podes fazer como Jonas. Foi cumprir a missão que Deus lhe tinha enviado. Deus tinha-lhe dado uma missão, tinha-lhe dado um lugar para ir, tinha-lhe dado pessoas para alcançar. E ele finalmente foi fazer isso. No momento em que ele voltou à vida, ele conseguiu fazer isso. E sabem qual foi o resultado? O resultado dessa missão é que o povo de Nínive, desde o rei até ao mais humilde, se converteu dos seus pecados, se converteu da sua vida, arrependeu-se dos seus pecados e foram poupados por Deus. Como eu disse, do mais alto ao mais humilde, entenderam a vida de pecado que tinham. Então o tal vizinho chato, o tal colega mau, o tal colega horrível, no dia em que tu lhe falaste de Deus, cheio de uma unção de Deus, essa pessoa muda. Se tu realmente levares essa mensagem com amor e com obediência. Mas sabes o que é que aconteceu na realidade? Na realidade, naqueles 3 dias em que Jonas esteve como morto na barriga do peixe. A Bíblia também nos diz isso. A Bíblia diz que Jonas começou a ficar angustiado, começou a ficar entrelaçado nas algas. Aquilo devia estar maravilhoso. Um estômago de um peixe cheio de coisas agradáveis a fazer a digestão. E Jonas lá devia ser maravilhoso. E ele percebeu mesmo que ia morrer ali. Ele percebeu que ia morrer. Mas sabem o que é que ele fez? Quando ele chegou ao limite, Jonas orou ao Senhor. O seu coração angustiou-se e Jonas orou ao Senhor. Estás à espera de quê? Para orar ao Senhor. Estás à espera de quê? Para ir ao Senhor e dizer, eu não consigo mais viver esta situação. Eu não consigo mais viver esta vida. Eu não consigo mais viver desta forma. Eu não consigo mais. É hoje. Faz como Jonas. A Bíblia nos diz isso, que ele na sua angústia orou ao Senhor. Esta é sempre a solução. Seja na desobediência, seja na indiferença. A solução é sempre ir aos pés do Senhor. A solução é sempre a oração. Aliás, uma das razões pelas quais nós começamos a ficar indiferentes a Deus e indiferentes à vida
que Deus nos dá é a falta de oração. A falta de oração afasta-nos de Deus e torna-nos indiferentes à sua presença. Tanto faz como tanto fez. Começa devagarinho. É como tudo. Não é do dia para a noite que ficamos indiferentes a Deus. É aos pouquinhos. A gente alimenta sementes espiritualmente e ficamos mais tempo afastados de Deus e já não dói. No início sentimos falta. Sentimos falta de ler a Bíblia. Sentimos falta de ouvir o Espírito Santo falar connosco. Sentimos falta de acordar de manhã logo com um louvor maravilhoso de Deus a cantarolar, a assobiar. Que coisa maravilhosa quando a gente está a trabalhar e assobia um louvor de Deus. No início a gente sente falta, mas ao fim de uns dias, de umas semanas, já começa a ser normal. É assim que nós ficamos quando nos afastamos de Deus. Quando nós não oramos, quando nós não estamos na presença de Deus, em vez de dizermos para o Senhor, eis-me aqui, usa-me, nós dizemos assim, não contes comigo, Deus, que eu estou cansado. Não contes comigo, que eu estou muito ocupado. Oh Senhor, se tu soubesses o meu trabalho, as dificuldades que eu tenho, os meus problemas em casa, se tu soubesses... Conheces alguém que também não sabia? Era o tal avôzinho Adão que a gente falou, não é? Também se escondeu de Deus e coisa e tal. Deus sabe. Sabes os problemas que tens no trabalho? O teu trabalho foi Deus que te deu. O meu foi Deus que me deu. Sabes a tua família que está a passar por situações difíceis? Foi Deus que te deu. Foi Deus que me deu a minha maravilhosa família. Deus sabe. Portanto, não penses que Deus não sabe que se calhar tens um trabalho que te ocupa muitas horas, gastas muito tempo em transportes, que tens pouco tempo. Deus sabe. O Senhor nos diz na sua palavra que Ele não chama quem está desocupado. Ele chama quem está ocupado e capacita-o para fazer as coisas. Deus sabe. Agora Deus quer que tu tomes decisões e prioridades na tua vida. É isso que Deus quer também. Portanto, não digas a Deus, não contes comigo. Diz antes ao Senhor, eis-me aqui, como disse o profeta. Usa a minha vida. Quando nós não oramos, nós deixamos de ser agentes de bênção na vida dos outros. E ficamos indiferentes. É tão bom haver alguém que nos abençoe. Não é? É tão bom haver alguém que nos abençoe com uma palavra, com um telefonema. Hoje, infelizmente, não podemos dizer com um abraço, mas vai chegar o dia que nós vamos poder voltar-nos a abraçar. Mas é tão bom podermos sorrir. Hoje não podemos também sorrir, temos que pôr aquela máscara. Mas quando fazemos uma chamada, uma videochamada, a gente pode sorrir, a gente pode rir, a gente pode abraçar, a gente pode chorar juntos até, seja por alegria, seja... É tão bom isso. Porquê é que a gente não quer ser isso para alguém? Porquê é que não queremos ser agente de bênção para alguém? É tão bom. Então que a gente possa partilhar isso com outros. Quando não oramos, a nossa vida passa a ser a vida incoerente. Dizemos que amamos a Deus, mas não vivemos de acordo com a sua palavra. Dizemos que gostamos da presença de Deus, mas afastamos-nos dela. É uma vida incoerente. Não vivemos de acordo com aquilo que dizemos. Somos como aqueles outros que nós conhecemos, aquele ditado popular que diz: faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Eu quero fazer o que eu digo, mas quero que façam também o que eu faço. Que a gente possa ser esse exemplo. Que eu e tu possamos ser esse exemplo. Em primeiro lugar na nossa casa. Em segundo lugar na nossa rua, no nosso bairro, no nosso prédio. Na nossa escola, no nosso trabalho. Que a gente seja esse cristão organizadamente correto nas suas atitudes. Alinhado com os propósitos de Deus. Que a gente não seja indiferentes nem desobedientes. Quando nós oramos, é exatamente o oposto daquilo que eu disse. Quando nós oramos, nós aproximamos-nos de Deus. Quando nós oramos, nós tornamos-nos obedientes. Quando nós oramos, nós tornamos-nos submissos. Quando nós oramos, nós temos revelação da sua palavra. O Senhor nos mostra coisas. O Senhor nos diz na Bíblia que para os seus amigos Ele tem segredos escondidos para nos revelar. Então temos que ser amigos de Deus. Amigos do Senhor. Amigo é aquele que anda junto. Tu só estás afastado de um amigo agora por causa do confinamento. Nós só estamos afastados dos amigos por causa da pandemia. Ou quando vamos trabalhar para a Austrália, para a Nova Zelândia, para o Alasca, para a Antártica, quando vamos para longe. Mas hoje em dia, até com a internet, nós podemos fazer uma chamada e estar perto de uns amigos. Então, para ser amigo de Deus, eu tenho que estar perto dele. Senão eu não o conheço. Não sei o que ele gosta. Não sei como lhe posso agradar. Não sei qual é a sua vontade. Ser amigo de Deus é algo que nós aprendemos quando oramos. Quando estamos junto a Ele. E aí temos revelação dos segredos, dos tesouros que o Senhor tem escondido na sua palavra. Quando nós oramos, nós tornamos resistentes à tentação e ao pecado. Porque a tentação vai continuar a vir. O inimigo vai continuar a pôr coisas à frente de nós para nós cairmos. Mas nós tornamos resistentes porque sabemos quem é Deus em nós. Da mesma forma que o Senhor Jesus, quando foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e estive lá aqueles 3 dias, Ele foi tentado pelo diabo.
mas ele sabia quem ele era. Ele orava. Jesus tinha uma disciplina rígida e rigorosa de oração. Sabia que se alimentava disso. Sabia que era através da oração que estava perto do Pai. Sabia que era através da oração que ficava firme e forte. Jesus sabia isso, mesmo sabendo que era Deus, mas ele sabia que isso era necessário, porque ele estava na terra. Ele não estava no céu. Estava sujeito ao mesmo que todos nós. Jesus entendeu isso e viveu esse princípio. Então, quando nós estamos firmes em oração, a tentação não nos tenta da mesma forma quando estamos fracos. Deixa-me fazer aqui uma comparação com as doenças. Se nós estamos com a nossa imunidade baixa, por exemplo, as pessoas que fazem um transplante de um órgão, seja ele qual for, fígado, rins, coração, essas pessoas tomam imunossupressores durante meses para garantir que o órgão não é rejeitado pelo próprio corpo. Essas pessoas não podem sair de casa. Têm que estar isoladas porque a imunidade está baixa. Qualquer coisinha podem apanhar a doença mais básica e o corpo não consegue resistir. Quando não oramos, é como se tivéssemos esse imunossupressor espiritual na nossa vida e estamos facilmente contagiados com tudo o que o mundo nos traz. E apanhamos uma doença mortal. Às vezes não é para o físico, mas é para o espírito. E morremos, e caímos no pecado e morremos. E nos afastamos de Deus. Então toma esse imunossupressor no lixo assim, pum, e vai buscar de Deus esse alimento, esse revigorante, que se chama oração, que se chama Espírito Santo presente e vivo na tua vida. Pega ao Espírito Santo isso. Usa, no bom sentido, essa parceria com o Espírito Santo para te alimentares. Quando nós oramos, quando nós estamos presentes com Deus, quando somos amigos de Deus, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Sim, vemos os milagres. Sim, vemos as curas. Sim, vemos coisas estranhas acontecer. Sim, vemos o que é cego ver. Sim, como nós cantámos hoje, o Deus de milagres. Vemos o surdo ouvir. Vemos o coxo andar. Vemos a família destroçada estar reunida novamente, em unidade e funcionalmente. Vemos o filho que não respeita o pai e a mãe voltar a casa. Sim, vemos isso. Quando vivemos esse sobrenatural de Deus. Sim, podemos vivê-lo. O Deus de milagres passa na tua casa, como passa na minha, como passa na igreja, como passa em todo o lugar. O Deus de milagres passa quando o convidamos com a nossa oração, com a nossa presença real e verdadeira aos pés do Senhor todos os dias. É aí que a gente busca a presença do Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que traz mudança, o Deus que nos restaura. Conseguimos experimentar isso tudo. Conseguimos ver as coisas que os outros não veem. Conseguimos ter essa presença de Deus real na nossa vida. Eu estou quase a terminar. Mas eu não vou terminar sem te dar uma boa notícia. Tenho uma boa notícia para ti. Mesmo sabendo que hoje poderíamos estar indiferentes, poderíamos estar ainda desobedientes. Eu tenho uma boa notícia para ti. Podes mudar. Eu sei que talvez tenhas sentido como Jonas até hoje. Talvez tenhas sido desobediente e indiferente a Deus. Mas hoje é o dia. Hoje é a hora. Hoje, dia 7 de fevereiro, que estás a ver em direto, mas no dia em que for vista a gravação, por ti novamente ou por outra pessoa, esse é o momento, é o dia, é a hora para tu poderes mudar. Para mudares radicalmente. Uma mudança de 180 graus. Deixares de ser a mesma pessoa e passares a ser alguém que já não é mais desobediente, mas que é obediente. Passares a ser alguém que já não é indiferente, mas alguém que é preocupado no bom sentido, preocupado em obedecer, preocupado em agradar. Alguém que está junto a Deus, que é amigo de Deus. Passar a ser verdadeiramente aquilo que o Senhor projetou para a tua vida. Estás a pensar, é difícil? É possível. O Senhor criou-te exatamente para isso. O Senhor não te criou para viveres longe dele. O Senhor criou-te com um propósito. O propósito é poderes glorificá-lo em tudo aquilo que tu fizeres. O Senhor te criou com esse propósito. O Senhor enviou o seu Filho Jesus para dar a sua vida por ti e por mim. Mas não foi somente para termos a vida eterna. Não foi somente para vivermos com Ele uma eternidade. Foi para vivermos uma vida plena de abundância enquanto vivemos aqui. É possível, sim. Repete comigo aí em casa. Eu quero essa vida de abundância plena com o Senhor. Amém. A nossa voz, a forma como nós declaramos coisas para os céus e para o inferno ouvir, é o que faz a mudança na nossa vida. Porque quando nós tomamos uma decisão, é bom que nós possamos dizê-lo. O Senhor nos diz na sua palavra que a nossa boca tanto serve para amaldiçoar como para abençoar. Então serve para declarar também verdades irrefutáveis. A primeira verdade é que Deus é o Senhor das nossas vidas. A segunda verdade é que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. A terceira verdade é que o Espírito Santo de Deus vive connosco para nos ajudar. E a quarta verdade é que podemos mudar, se assim quisermos, porque o Senhor nos ajuda. Podemos mudar. E hoje podemos mudar.
Não te contentes com o básico quando tu podes ter o melhor. Não te contentes com o básico quando podes experimentar uma vida maravilhosa de Deus. Não te contentes com isso. Não te contentes com uma vida mediana até medíocre. Quando podes ter uma vida fantástica com Deus. Eu não estou a fazer a apologia da teologia da prosperidade. Não é por aí. Uma vida fantástica com Deus não é uma vida com Ferraris e no duplo. Não é isso. Uma vida fantástica com Deus é uma vida em que eu acordo com a presença de Deus ao meu lado. Uma vida fantástica com Deus é uma vida em que eu sou bênção para os outros. Uma vida fantástica com Deus é uma vida onde o Senhor usa os dons que me entrega, que é ativa na minha vida, para que eu possa fazer a mudança nesta geração, a mudança na minha geração vindoura, a mudança nesta nação, que eu possa ser um agente de mudança, que eu possa ser um fazedor de história, aquele que fica na história. Lembram-se que falámos sobre isso? Aquele que fica na história porque a cultura do reino é real na sua vida. Nós podemos ser como aquele povo que andou 40 anos no deserto, sempre à volta, sem atingir o seu destino. Podemos ser esses. Claramente. Desobedecendo, uns dias fazendo bem, mas desobedecendo, outros dias fazendo bem, mas desobedecendo. Podemos ser como esses. Ou podemos ser como Josué e Caleb, que entraram na terra prometida, a terra que mana leite e mel, e viver nela glorificando o Senhor. Eu escolho viver esta vida fantástica. Escolhes qual? Queres viver esta vida em que entras na terra prometida e vives uma vida fantástica com Deus? É isso que tu queres? Ou queres continuar como o povo no deserto, sabendo que há algo à sua espera, mas também sabendo que nunca vai atingir? Não porque Deus não quer. Deus coloca tudo preparado para isso, mas porque não tomas as decisões certas e as opções certas. Então, se tu também escolhes viver esse sobrenatural de Deus, então mesmo aí na tua casa, toma agora esse posicionamento diferente. Eu estou a terminar mais 2, 3 minutos, eu termino. Mas é tempo ainda para tu poderes tomar esse posicionamento. Toma uma atitude diferente. Muda a tua vida da tua casa. Muda a vida dos teus filhos, a vida dos teus netos, a vida dos teus bisnetos. Se estás sentado, se estás cansado, levanta-te aí no teu lugar na tua casa. Levanta-te e diz ao Senhor: eis-me aqui, usa a minha vida para cumprir o que designaste para mim. Não quer ser como Jonas, não quer ser desobediente, não quer ser indiferente. Diz isso ao Senhor nesta hora. Levanta-te em coragem, levanta-te em ousadia e diz ao Senhor: eu não quero ser assim, eu quero ser como Josué e Caleb. Eles tinham 40 anos quando foram espiar a terra prometida. Só entraram com 80 anos. Entraram 40 anos depois. E o que eles diziam é que eu sinto-me tão forte hoje como eu estava naquela altura. E eles até diziam algo ainda mais enriquecedor. Esses gigantes, esses inimigos, a gente come-os como um pão. Então hoje diz isso para o Senhor: eis-me aqui, eu quero alcançar essa terra prometida. Usa a minha vida para alcançar os meus vizinhos. Usa a minha vida para alcançar aqueles que não conhecem Jesus. Usa a minha vida para mudar a minha casa. Usa a minha vida, Senhor, para eu ser o marido que a minha esposa sempre ansiou e não teve. Usa a minha vida para eu ser a esposa que o meu marido sempre ansiou e não teve ainda até hoje, como é. Usa a minha vida para ser o pai e a mãe. Os meus filhos não tiveram ainda até hoje. Usa a minha vida como filho, para os meus pais poderem usufruir de um filho, como não tiveram até hoje. Usa a minha vida de uma forma diferente no meu local de trabalho. O Senhor não te criou para seres mais um rosto no meio da multidão, tipo, onde está o Wally? Conhece essa personagem, onde está o Wally? O Senhor não te criou para seres um Wally no meio da multidão. É aquele que está lá. O Senhor criou para seres a luz no meio da multidão. O Senhor criou para seres aquele que faz a diferença no meio da multidão. Que estás lá para fazer a diferença. Não estás lá porque és um que vai com os outros. Não estás lá porque faz, vamos todos para aqui. Não, tu estás lá para fazer a diferença, para andar na contramão. Sim, querem ir todos para o abismo, mas tu não vais. Tu estás lá a dizer: não é por aí, não é por aí, não é por aí. É isso. O Senhor chamou-te para isso. O Senhor chamou-te para seres o Jonas. Não o Jonas desobediente. Não o Jonas indiferente. O Senhor te chamou para ser o Jonas que finalmente entende que tem que viver aos pés do Senhor. O Senhor nos diz na sua palavra que somos reis e sacerdotes. Então não aceites menos do que isso na tua vida, de hoje em diante. E eu hoje declaro para ti que me estás a ouvir: sim, és rei e sacerdote do Senhor. Se alguém alguma vez te disse que não merecias, que não prestas, que não é para ti, isso é só para aqueles especiais do Senhor, é mentira. És um rei e sacerdote do Senhor. Sim, se estiveres aos pés do Senhor, se o buscares, se mudares a tua vida, se deixares de viver uma vida em desobediência e indiferença, sim, és um embaixador do Senhor Jesus na terra. Sim, verdadeiramente és aquele que
todas as ações que tem são para glorificar a Deus. Sim, é possível isso. Sim, podes mudar. Continuas de pé? Então continua. Posiciona-te a partir de hoje. Rejeita a postura de desobediência. Rejeita a postura de indiferença que te acompanhou até hoje. Assume uma postura de obediência, serviço ao Senhor. Diz ao Senhor: muda, Senhor, a minha história. Muda, Senhor, o meu coração hoje. Muda, Senhor, a minha forma de ser e de estar. Muda a minha forma de ver as coisas, Senhor, para que eu possa ver pelos teus olhos. Agora fecha os teus olhos. Deixa de estar em pé, que eu vou orar por ti. Amém? Senhor, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu oro pela vida de cada um, meu Deus, que hoje tomou uma decisão, que hoje tomou uma atitude de não ser mais um Jonas, de não ser mais alguém indiferente nem desobediente. Porque eu acredito, Senhor, eu acredito que em cada um deles há tempo para mudar, há espaço para mudar, mas eu acredito que há vontade para mudar, Senhor. Deus, eu oro por essa mudança na vida de cada um. Te peço, Senhor, Espírito Santo vivo, vai à casa de cada um que neste momento está a ver, Senhor. Toca no coração de cada um, Senhor. Muda, Senhor. Senhor, Tu nos dizes na Tua palavra que nos últimos tempos, Senhor, Tu converterás o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então eu oro por essa conversão. Em primeiro lugar, de cada um de nós como filho a Ti. Muda o nosso coração. Que a gente se converta verdadeiramente a Ti, Senhor. E depois, na nossa casa, que haja perdão. Se hoje é o dia de haver perdão, que haja perdão na nossa casa. Se hoje é o dia de haver, tens que liberar perdão a alguém, libera perdão a alguém. Senhor Espírito Santo, toca, Senhor, no fundo, no mais profundo do nosso ser. Toca no mais profundo do nosso coração nesta manhã, Senhor. Muda, Senhor, a nossa história. Nós não queremos ser um Jonas, Deus. Nós não queremos arrastar outros para uma tempestade. Nós não queremos precisar de estar dentro da barriga de um animal, escondidos no pecado, escondidos na escuridão durante dias. Senhor, nós te agradecemos porque nos fizeste nascer de novo. Então muda hoje. Hoje te dizemos, eis-nos aqui. Hoje, como aquele menino profeta, nós dizemos, eis aqui, Mestre, eu estou aqui. Usa a minha vida. Conta comigo. Faz de mim, Senhor, algo novo. Faz de mim um vaso novo. Muda o que tens que mudar, Senhor. Mas eis-me aqui. Eu quero, Senhor. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Eu me arrependo, Senhor, da minha vida errada. Eu me arrependo daquilo que tenho feito de errado, Senhor. Me ajuda a mudar. Eu não quero ser mais o mesmo, Senhor. Me ajuda a ter essa disciplina de oração, Senhor. Me ajuda a ter uma disciplina diária para estar contigo. Me ajuda, Senhor, a ir aos teus pés. Me ajuda a não ter medo de ir à tua presença. Me ajuda a não ter vergonha, Senhor. Me ajuda a ser transparente contigo, Senhor. Me ajuda a abrir o meu coração contigo, Deus. Me ajuda, Senhor. Oh, Deus. Faz, Senhor, algo novo na nossa vida nesta manhã, Senhor. Não queremos mais ser alguém que é indiferente. Não queremos mais ser alguém que é desobediente, Senhor. Queremos mudar a nossa vida. E eu declaro tempo de mudança na tua vida e na tua casa. No nome de Jesus. Somente em ti.
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela dádiva da tua igreja, Senhor. Te agradecemos por cada oferta, cada dízimo, cada primícia, Senhor, que o teu povo entregou, Pai. Pai, oramos declarando fartura, Senhor, nas nossas casas. Oramos declarando que a tua prosperidade venha sobre as nossas vidas. Deus, não para nós esbanjarmos, mas para que o teu reino possa avançar, Senhor. Para que aquele que não tem possa ser abençoado por nós. Eu oro declarando, Senhor, independentemente daquilo que o mundo diz, Senhor, que na nossa mesa não faltará comida, não faltará roupa para nós vestirmos, não faltará nada, Senhor, para os nossos filhos, não faltará o que é necessário para estudarem, o que é necessário para o nosso trabalho, porque tu honras aqueles que te honram. E todo aquele que cumpre os teus princípios bíblicos, Senhor, a tua palavra não volta vazia. Então eu oro, Senhor, por uma manifestação sobrenatural, Senhor, também na área financeira nas nossas vidas e nas nossas casas, bem como na área emocional e na área espiritual, Senhor. Te agradecemos por tudo que tens dado até hoje, te agradecemos por tudo o que nos tens permitido fazer, Senhor. Declaramos que tudo o que é entregue, Senhor, é de ti que vem e é para ti, Senhor, também que nós enviamos, para te glorificarmos também na área financeira, Senhor. Declaramos que és o Deus, Senhor, que supra as nossas necessidades. Então não haverá necessidade na nossa casa, nas nossas famílias, porque o Senhor é fiel para com aqueles que são fiéis com Ele. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão com o Senhor Espírito Santo seja com cada um de nós nesta semana e até ao fim das nossas vidas, ou até ao Senhor voltar. Eu declaro assim, no nome de Jesus. Deixa a desobediência para trás. Melhor, hoje já deixaste para trás a desobediência. Hoje deixaste para trás a indiferença. Assume o teu papel como embaixador de Cristo nesta terra. Assume o teu papel como rei e sacerdote. Assume o teu papel de mudança, de agente de mudança. Assume o teu papel de agente de bênção. O Senhor te capacitará e te levará mais longe. Esta será a melhor semana das tuas vidas. Crê que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Que o Deus de milagres vai passar na tua casa. Mas também o Deus que nos ajuda a conquistar o mundo. O Deus que nos ajuda. O Deus que é santo e que é incomparável. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Coração do amor que faz mudar.